Paz, irmãos, bom dia. Espero que todos tenham tido uma ótima noite, que agora estejam todos recuperados e revigorados para viverem mais um dia na presença do Senhor. Tem sido uma bênção para mim preparar essas devocionais dessa semana e eu espero que também esteja sendo bênção para os irmãos acompanhar essa semana de devocionais especiais em comemoração ao Natal. Hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir o áudio em Miqueias, capítulo 5. Miqueias, que é um profeta menor, pelo tamanho do livro, né, da Bíblia, que os livros dos profetas, que são pequenos em número de capítulos, são chamados de menores, mas não menores em importância, né, referente mais ao tamanho do livro. Ele foi um profeta contemporâneo a Isaías. Provavelmente eles tiveram alguns encontros aí, trocaram algumas informações. Parte dos livros deles tem algumas semelhanças, mas diferente de Isaías, que era um representante das classes mais altas, Miqueias ele tem origem mais humilde. Ele, por isso, então, ele exprime uma preocupação com os mais pobres e com os explorados no seu livro. Né? Ele pertencia diretamente à classe mais baixa da sociedade, né? Mais inferior. E, portanto, ele sofria muito também com a corrupção que acontecia nos palácios, no templo, inclusive, né? E por isso um dos objetivos do livro dele foi denunciar essas atitudes, porque se entende, né, irmãos? Nós entendemos que a fé verdadeira em Deus, que salva e que nos redime, ela precisa promover mudanças, né? E uma dessas mudanças creio eu, é no desejo de verdadeiramente assistir aqueles que são necessitados, mas não para por aí, né? A verdadeira fé, ela também promove uma santidade prática, porque quando a gente crê verdadeiramente que Deus é soberano e justo e fiel e impõe a sua justiça, a gente muda realmente os caminhos, muda a forma de pensar quando a gente se permite ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. E essa fé, né, que gera uma confiança em Deus, assim, apesar das circunstâncias, não era notada no povo de Judá, que era o reino do sul de Israel, né? Ainda no contexto do reino dividido. Então Deus não percebia isso, muito pelo contrário, ele percebia das pessoas um afastamento da sua presença, uma negligência com relação à busca por ele. E tudo isso vinha sendo anunciado pelos profetas, inclusive por Miqueias. Essa imoralidade, toda essa situação, né, de depravação, de corrupção, na qual Judá estava mergulhada, ela foi denunciada pelo profeta, por Deus, na verdade, né, por meio do profeta. E por meio do profeta também, Deus anuncia o castigo sobre toda a nação, por conta do abandono realmente que eles decidiram, né? Eles decidiram por abandonar a Deus e os caminhos de Deus, não ouviam mais a Deus, enfim. E que castigo seria esse anunciado por Deus? O conhecido cativeiro babilônico, que durou aí uns 70 anos, né? E no versículo 1 de Miqueias, inclusive, Judá ela é descrita como filha de tropas. Ou seja, o cerco militar contra o reino do sul, contra Judá, já estava decretado profeticamente, né? Porque a voz de Deus que pedia por arrependimento, clamava para que as pessoas voltassem os olhos para ele novamente, ela não foi ouvida, né? E mesmo nessa circunstância, Deus ele ainda age com misericórdia, porque no mesmo tempo que ele profetiza o cativeiro, ele profetiza a salvação para o seu povo. Ele profetiza o perdão dos seus pecados por conta da sua misericórdia. Ele não deixa seu povo desamparado, mesmo numa situação dessa. Então, o mesmo Deus que permitiu o cativeiro anuncia a salvação. E no versículo 3, inclusive, ele usa por meio do profeta a expressão, né? Os entregará até ao tempo em que. Os entregará, no caso Judá, até ao tempo em que. Essa expressão já diz que esse castigo terá um tempo determinado, ele terá um fim, né? E isso para aquele que verdadeiramente crê na palavra de Deus e nas profecias, porque eu entendo que não eram todas as pessoas que rejeitaram não foram todas as pessoas que rejeitaram a voz do profeta, a voz de Deus por meio do profeta, né? Uma minoria eu entendo que levou em consideração aquela fala, aquela mensagem,
e se manteve fiel. Então, para estes, essas expressões, né, de que aquele castigo teria fim, se tornaram uma grande esperança. Daniel, se a gente for conhecer um pouquinho melhor da história dele, eu não vou entrar em detalhes, porque a gente está tratando de Miqueias aqui, ele foi um profundo conhecedor dessas promessas. Tanto é que quando ele chega na Babilônia, ele chega firme na fé no Senhor. Ele não se abala diante das autoridades, dos prazeres da Babilônia. Né? Ele estava morando dentro do palácio, imagina as coisas que não chegavam até ele, as tentações, as ofertas, os convites. Eu creio dessa forma. Então, ele realmente nutria uma verdadeira fé no coração dele por Deus. Então, essa verdadeira fé, ela nos mantém firmes no propósito de agradarmos ao Senhor. Não pode ser diferente, senão ela não é verdadeira. Então, não importa as circunstâncias, a gente se mantém firme porque a gente primeiro entende que reconhece a soberania de Deus, a gente teme pela justiça de Deus, teme ao Senhor e entende que Ele é um Deus de justiça. E isso por si só faz com que a gente caminhe desejando realmente estar na presença do Senhor e rejeitando o pecado, né? Porque a gente crê que Ele é fiel e justo. E o mais maravilhoso é que Deus, Ele foi além, né? A gente está falando aqui do fim do cativeiro babilônico, mas Ele foi além. Por meio de Miqueias, ele não se deteve só a profetizar acerca do fim da Babilônia ou da queda da Babilônia, porque ele sabia que a ameaça babilônica, né, digamos assim, ela continuaria existindo sobre cada ser existente, que viria depois de Miqueias, depois de Judá, viria e chegaria hoje, nos tempos que nós vivemos, né? O mundo continua no maligno e tentando nos estragar a qualquer custo. A intenção do inimigo é realmente nos manter prisioneiros do pecado. O inimigo se levanta contra nós, contra a igreja de Cristo, contra cada um de nós diariamente. Então, por isso, Deus, por meio de Miqueias, ele foi além. Ele profetizou a libertação dos cativeiros que viriam além do cativeiro babilônico, né? Para cada dia, né, de ameaça que a gente sofre pelo inimigo, e que chegariam, inclusive, chegaram, portanto, ao nosso tempo, né? E para todo tipo de levante que viria sobre a nossa posteridade, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, Miqueias profetizou vitória completa do povo de Deus sobre o mal, profetizou a quebra das algemas que nos prendem ao pecado, porque Miqueias vislumbrou o Messias, o Redentor, o Salvador, aquele cujo reino não terá fim e que seria implementado pela cruz, como foi Jesus, o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, nasceria. Então ele nasceria, Miqueias ainda localiza, né, onde esse fato aconteceria. Seria em Belém Efrata, Belém. Belém significa casa do pão. Dali viria o pão da vida, pronto a se oferecer por toda a humanidade, satisfazer a fome de todo aquele que nele cresce. E nós estaremos com ele por toda a eternidade. Somos cidadãos de um reino que nunca terá fim por meio de Cristo. Somos livres do pecado e da dor pelo nascimento do Messias. A promessa divina de liberdade e paz para todo sempre. Como diz o versículo 5, este será a nossa paz. Este que virá, Jesus, veio e é a nossa paz. Então, irmãos, em meio aos problemas, Ele será a nossa paz. Em meio às lutas, Ele será a nossa paz. Em meio às tentações, Ele será a nossa paz. Em tempos de alegria também e fartura, não podemos desprezar esses tempos só por serem bons para nós. Ele também será a nossa paz, porque a nossa paz não vem de governos, não vem de uma boa condição financeira, não vem de uma pessoa, mas ela vem de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, nascido em Belém. Comemoremos hoje a alegria da chegada do nosso Salvador e a certeza de que Ele é por nós todos os dias da nossa vida. Sejamos igualmente por Ele, como igreja que avança, sendo orvalho, como Miqueias coloca no capítulo, né? Orvalho que traz vida à terra seca, presente diariamente com dedicação na obra do Senhor, que surge nas noites sombrias, trazendo alento e consolo aos corações, por ser portadora das boas novas em Cristo Jesus. Uma igreja assim, irmãos, é o que precisamos ser. E vamos agradecer a Deus por ter mandado seu Filho, libertador, que nos dá, e por meio de quem nós temos a certeza de que um dia estaremos com Ele e toda essa dor vai passar, todas as dificuldades que nós enfrentamos hoje. Nele nós temos vitória sobre cada uma delas e sobre a morte, irmãos, inclusive. Glória a Deus por tudo isso.
por tudo isso que Ele nos promoveu por meio de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por ter mandado o seu Filho. Louvamos o Senhor porque o Senhor é a nossa paz. E não importa as circunstâncias, o Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa paz em todos os momentos, porque em todos os momentos o Senhor conosco está. Muito obrigada pela sua misericórdia que se renova diariamente sobre nós, pelo seu perdão. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, sejam abençoados em nome de Jesus por essa palavra. Fiquem com Deus e até amanhã.